A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma palavra de Deus aos nossos corações. Abra comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Apenas 2 versículos, versículo 13 e versículo 14. Que diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Meus amados, essa palavra é muito interessante. Nesses últimos dias tenho meditado muito acerca de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses. E é interessante dizer que para se alcançar o alvo, para prosseguir ao alvo, o primeiro passo é esquecer das coisas que para trás ficam. Esquecer das coisas que para trás ficam, eu me lembro da história de José. José viveu situações intensas, situações traumatizantes até, situações de extrema angústia, de dor, decepção. Mas José, quando estava no Egito, ele tem um primeiro filho, ele diz no seu filho, no nome do seu filho, na escolha do nome de seu filho, porque para os judeus, a escolha do nome de uma criança, do seu filho, tinha muito a ver com o significado. Não era só por uma questão de achar o nome bonito, mas pelo significado que tinha o nome. Então ele coloca no primeiro filho que ele tem, Manassés. Manassés significa entregue ao perdão, entregue ao esquecimento. Ou seja, ele naquele momento estava declarando que decidia-se esquecer, decidia-se perdoar. Porque o perdão, amados, não é uma questão emocional, eu vou sentir de perdoar, eu estou sentindo de perdoar, ou então alguém diga, não estou sentindo ainda perdoar. Não, não é isso. Perdoar é uma decisão, é um ato que vai através da sua decisão de perdoar. Você não vai esquecer, né? Porque esquecer só se tivesse amnésia. Mas quando falamos em esquecer, aquela lembrança não te incomoda mais. Aquela lembrança não te impacta mais. Você tem a lembrança porque a sua mente continua trabalhando normalmente, mas aquele sentimento daquela lembrança já não te afeta. José então decidiu perdoar seus irmãos, decidiu esquecer seu passado de angústia, de dor, de traumas e viver uma nova história, viver uma nova realidade. E isso se contempla no seu segundo filho, Efraim, que significa frutífero. Você quer frutificar? Você quer avançar? Você quer conquistar coisas novas na sua vida? Meu querido, abra mão das lembranças do passado que ainda te perturbam. Esqueça o passado, esqueça as angústias, esqueça e perdoe, para que você possa viver um novo momento com Deus, uma nova realidade com Deus. Mas sabe, todas as vezes que falamos em esquecer o passado, é normal falarmos apenas de angústia, de dor, de caos, de decepção, de enfermidades, de perdas, de sofrimento, decepção, de traições. Falamos sempre sobre isso. Mas também quero dizer nessa tarde para você, falar sobre esquecer coisas que talvez para você ainda te trazem um sentimento de saudade, sabe, de vontade de sentir de novo. Sabe como aquele homem que deixou o álcool, mas ainda tem aquela saudade gostosa no seu coração de sentir de novo o sabor do álcool em seu paladar? Sabe aquela lembrança que tem a pessoa que talvez deixou por algum tempo lá as drogas e ainda tem aquela lembrança da droga, do êxtase da droga, do efeito da droga sobre a sua vida e ainda lembra e aquilo ainda afeta ele? Pecados que ainda trazem um sentimento de prazer, de saudade. Situações que ele viveu no pecado que ainda trazem nele um sentimento de saudade, de prazer, de uma lembrança gostosa. Abra mão dessa lembrança. Abra mão desse sentimento. Deixe para trás aquilo que ficou para trás. Talvez o ato da prostituição, talvez o êxtase da droga, o entorpecer do álcool e tantas outras atividades que se fazia, a adrenalina daquele pecado que você costumava fazer. Talvez isso ainda seja uma lembrança permanente na sua vida, presente ainda no seu dia a dia. Meu amado, abra mão disso. Em nome de Jesus, deixe isso para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas também há aquelas lembranças boas, né? Como aquele momento ministerial que você viveu, que foi uma bênção. Aquele dia que você pregou maravilhosamente bem. Aquele dia que você louvou, que foi muito bom, que Deus recebeu, a igreja adorou ao Senhor e foi uma bênção.
aqueles momentos que você evangelizava, aqueles momentos que você lia a palavra, estudava a palavra. Mas por que eu deveria então esquecer esses momentos? Sabe por quê, amados? Porque você precisa viver o hoje, viver o momento de hoje, buscar a Deus hoje, louvar a Deus hoje, pregar a palavra hoje, fazer o ministério acontecer na tua vida hoje, fazer a vontade de Deus acontecer na tua história hoje. Muitas vezes ficamos presos ao que fomos no passado. Ah, quando eu estava naquele dia, naquela igreja, naquela época, naquela função, naquele cargo. Ficamos presos a isso. Meu amado, precisamos viver o hoje, esquecendo das coisas que para trás ficam, para que possamos viver o hoje, para que possamos avançar para o alvo. Esse é o primeiro ponto. Esquecer das coisas que para trás ficam. A segunda coisa, é interessante dizer porque essa atividade não é algo fácil. Paulo, quando ele começa dizendo no texto, ainda no versículo 12, no versículo 13, ele repete também isso, dizendo, não julgo que o haja alcançado. Ou seja, ele está dizendo, amados, eu não sou perfeito. Eu, Paulo, olha quem está dizendo isso, Paulo, apóstolo Paulo, um homem que foi referência e ainda é referência dentro dos evangelhos, dentro da palavra de Deus, dentro do meio evangélico. Paulo confessa, olha, eu não sou perfeito e não haja, eu não julgo que o haja alcançado. Ele estava dizendo, olha, então, eu não alcancei algumas coisas ainda que eu preciso alcançar. Paulo também proclama outra vez, dizendo, olha, eu tenho um espinho na carne e clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu que apenas que a minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo. Sabe o que eu quero dizer com isso? O segundo ponto que você deve levar em consideração é saber que talvez algumas batalhas você ainda esteja no passo de conquistar, ainda esteja lutando para fazer. Talvez você ainda não conseguiu esquecer o passado, mas você está na busca disso. É o que Paulo estava dizendo. Não sou perfeito, mas eu estou buscando isso. Eu não sou perfeito, eu tenho muitas falhas, mas eu preciso prosseguir adiante. Eu preciso avançar, eu preciso me posicionar nesse sentido. É isso que ele estava dizendo. Então entenda, no segundo ponto, para prosseguir adiante, é continuar, é ter a ciência de que você não é perfeito. E muitas vezes, por o sentimento de achar que somos perfeitos, nós nos frustramos com nossas derrotas. Ah, pequei, ah, fiz errado, olha, não vou mais porque eu sou falho, eu não vou conseguir. Meu amado, continue buscando, continue entendendo que você é falho sim, mas o Senhor é todo poderoso. Amém? Meu amado, um terceiro ponto, avançando para as coisas, olha o texto que ele fala, uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim. O primeiro ponto que eu quero dizer nesse sentido é avançando, ato contínuo. Não basta avançar apenas um dia e parar. Não basta passar 2, 3 meses avançando e parar. Tem que avançar sempre, caminhar sempre, buscar sempre, fazer sempre. E ele completa, para as coisas que estão diante de mim. Entenda, já estão diante de você. A tua bênção já está diante de você. Já está à sua frente, basta você prosseguir caminhando, você vai alcançá-la. A bênção ainda não chegou? Talvez. Sabe por quê? Porque você ainda não chegou até ela. Ela já está diante de você. Ela já está no teu percurso. Se você está no caminho certo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está neste caminho, seguindo, prosseguindo para o alvo, saiba que a bênção está diante de você. A vitória já está diante da sua vida. E você só vai tomar posse. Você só vai adquirir. Porque já está no seu caminho, já está diante de você. Não é algo que ainda vai acontecer, mas já está declarada sobre a sua vida, a tua vitória. Mas esqueça-se do passado. Esqueça daquele sentimento que ainda te perturba. Esqueça disso, abra mão disso. E aí você vai prosseguir, e à medida que você vai prosseguindo algo, ato contínuo, você vai adquirindo, captando, pegando, colhendo as suas vitórias. Amém? Creia nisso. Glória a Deus, aleluia. Meu amado, um outro ponto que me chama a atenção é que prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Então há uma direção certa, uma direção que você precisa enxergar. E o alvo normalmente não é perto. O alvo, o objetivo sempre é mais adiante. Então você precisa se nortear por esse alvo, seguindo em busca deste alvo. Muitas pessoas caminham sem saber para onde estão indo. Muitas pessoas seguem a multidão. Alguns empreendedores falam que seguem a boiada, né? Que querem seguir o fluxo das pessoas. Segue o fluxo.
Meu amado, nós, servos de Deus, não seguimos o fluxo, nós seguimos prosseguindo para o alvo. A multidão pode estar indo para a esquerda ou para a direita, não importa, nós continuaremos seguindo para o alvo. Temos um norte, temos uma direção, temos um objetivo claro estabelecido por Deus. Uma outra questão que nos chama a atenção é que, além de prosseguir pelo alvo, por que eu sigo para o alvo? Por que eu sigo? Para que eu sigo? Por que razão eu sigo para o alvo? Pelo prêmio, olha que diz o texto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pela soberana vocação de Deus, pela soberana vontade de Deus. Meu amado, precisamos seguir nesta direção para alcançar. Eu lembro-me de Israel quando saiu do Egito. Diga ao povo que marche. Marchar porque eles precisavam avançar, precisavam conquistar a terra prometida. Isso não implicava estar livres de obstáculos. Teremos sim obstáculos nesse prosseguir. Teremos sim obstáculos e grandes desafios nesse caminhar. Mas eu estou avançando. Eu não recuo, eu vou avante. Amém? Você também. Mas perceba, se você fosse inserido no meio do povo de Israel, aquela multidão que saiu do Egito, você poderia imaginar a caminhada de Israel seria sim repleta de desafios, repleta de oportunidades, de lutas, repleta de situações, ora muito favoráveis, ora também muito desfavoráveis. Mas precisavam confiar em Deus. Mas se pudessem entender, se pudessem naquele momento compreender o que diria Paulo lá na frente acerca de esquecer do passado. Meu amado, eles precisavam esquecer do passado, esquecer as coisas que para trás ficam. Eles precisavam caminhar continuamente seguindo para o alvo. Mas que alvo? Que objetivo? Por que esse objetivo? Perceba que muitas vezes nós somos ludibriados por objetivos diferentes daquilo que Deus quer. Somos muitas vezes norteados por interesses que nos convêm, mas não são interesses daquilo que Deus quer, daquilo que Deus proposita para a nossa vida. Veja, por exemplo, Miriam. Você poderia imaginar naquele momento, se você pudesse ser inserido naquele momento, naquele contexto, onde o povo de Deus sai do Egito, aquela grande multidão, se você pudesse voltar no tempo, assim como tem um desenho animado hoje em dia chamado Superbook, se você pudesse fazer como um Superbook lá, e voltar lá no passado, chegar lá no meio do povo de Israel saindo do Egito, você poderia imaginar que em um dado momento, Miriam, aquela que logo após a travessia do Mar Vermelho, louvaria e dançaria ao Senhor, louvando a Deus por aquela grande vitória, você imaginaria que ela mais à frente se oporia veementemente contra Moisés, seu irmão? Você poderia imaginar que Arão, aquele grande sacerdote, em um determinado momento, faria um bezerro de ouro para que o povo de Israel adorasse? Não. Porque eles não tinham, naquele momento, a certeza de que alcançariam um objetivo determinado por Deus. E para alcançar esse determinado objetivo, para alcançar esse alvo, é preciso estar continuamente caminhando no propósito de Deus. Se eu tenho um alvo, eu sei como me comportar para alcançar esse alvo. Se eu tenho esse objetivo claro na minha vida, na minha determinação, eu sei que tudo que eu fizer é em busca, é em favorecimento a alcançar esse alvo. Quando não tem um norte, não tem uma direção, qualquer caminho serve, qualquer atividade serve. Eu levanto, acordo todos os dias, eu faço os meus afazeres, vivendo apenas um dia após o outro, como se não tivesse nenhum objetivo a alcançar. Mas quando eu tenho um alvo, quando eu tenho um objetivo, que é a soberana vocação de Deus, a soberana vontade de Deus, a soberana vontade do Senhor, o alvo que o Senhor estabeleceu, todos os dias eu me posiciono em busca desse alvo. Eu me viro em direção a esse alvo. Eu faço tudo para que eu alcance esse alvo. A minha oração é em favor disso. A minha vida, a minha história, o meu convívio, o meu falar, o meu gesticular, tudo é em função desse alvo, porque eu sei aonde eu quero chegar. E você também deve saber onde quer chegar. Você precisa estabelecer esse alvo em Cristo. Saber que o Senhor Jesus é o teu alvo, que Ele é o teu norte, que Ele é a tua direção. Você precisa caminhar, ato contínuo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossiga para o alvo.
Prossiga para o alvo. Isso não se aplica somente à sua vida cristã. Isso não se aplica somente à sua questão espiritual, mas também se aplica até na sua questão secular, na sua questão de futuro de vida. Qual é o seu objetivo de vida? Em que tipo de situação financeira, econômica, emocional você quer estar daqui a alguns anos? Trace um projeto de vida, trace esse objetivo em Deus. Lembre-se, traçar esse objetivo, seja espiritual, ministerial, cristão, ou seja secular, trace-o em Deus, para que Ele venha abençoar a tua história, a tua vida, e você consiga cada dia, cada momento alcançá-lo. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.